Olá, amigos. Bom, a partir deste entendimento dos achados básicos vistos na TC, vamos ao estudo das fases clínicas do Covid-19. Isto vai nos permitir entender melhor a sua evolução, progressão e mesmo o substrato anatomopatológico dos achados de imagem. Como referência, usei este consenso internacional dos pneumologistas para o Covid-19. Com relação ao quadro clínico, há a diferenciação de quatro estágios: inicial, progressivo, de pico e de absorção. Esta fase inicial, clinicamente, refere-se aos primeiros 5 dias, onde observamos início e instalação dos sintomas que levam à caracterização clínica da doença. Com referência em guia disponibilizado pelo nosso CBR, entender que radiologicamente podemos diferenciar aqui nesse estágio dois momentos, ou seja, duas fases com relação aos achados tomográficos. A primeira fase, que no guia é dita precoce, compreende aí os primeiros 2 dias de sintomas. Tem como substrato anatomopatológico alterações edematosas. Estas são refletidas na TC como opacidades com atenuação em vidro fosco. A radiografia é normal nessa fase. Bom, exemplo aí de tomografia, por exemplo, de paciente idosa, 79 anos, sintoma 1 dia. A tomografia, nós vemos aí opacidades em vidro fosco, esparsas com predomínio periférico, que refletem aí edema alveolar e edema do parênquima. Bom, uma segunda fase radiológica, dita intermediária aí no nosso guia, clinicamente o quadro é o mesmo, ou seja, ainda está estágio clínico inicial, mas podemos ver tomograficamente aparecimento de focos consolidativos no meio do vidro fosco, ou mesmo consolidações multifocais mais amplas. Isto correlacionando-se aí com um quadro anatomopatológico em que sobrevém exsudação, e com essa exsudação, preenchimento de espaços aéreos. Essa fase é importante. Parte dos pacientes chegam nesta fase com quadro já mais proeminente e extenso, podendo aí evoluir potencialmente graves, e precisamos estar alertas. Exemplo de TC, por exemplo, na mesma senhora do slide anterior, um caso retirado de um artigo que mais adiante abordaremos. O paciente aí no 4º dia de sintomas evolui aí com focos consolidativos em meio à atenuação em vidro fosco. A imagem não é tão nítida, mas parece haver inclusive alterações edematosas maiores, com aumento do próprio vidro fosco, espessamento de septos inter e até mesmo intralobulares. Ou seja, edema também de interstício e septos entre os lóbulos pulmonares. O raio-x da paciente é o raio-x que informalmente nós dizemos bem sujinho, né? Com consolidações mal definidas, dispersas bilateralmente. Bom, outro estágio clínico é o chamado estágio progressivo. Neste momento, em grande maioria, o paciente suscetível já agravou e é importante a tomografia seriada. Daí, muitos protocolos sugerirem, inclusive, tomografias de baixa dose. Nesta fase, acima de 5 dias, o paciente radiologicamente pode demonstrar o quadro tomográfico bem florido, com opacidades em vidro fosco coexistindo com consolidações, com espessamento septal. Lembrar que no espessamento septal, quando há um foco de atenuação em vidro fosco permeado de espessamento septal, é o que nós configuramos chamar de pavimentação em mosaico. Radiologicamente, daqui para frente, temos a fase radiológica dita tardia, onde vamos ter esse quadro com achados vários, e nesse momento é importante observar e alertar o clínico os sinais de gravidade ou progressão. Bom, aqui por exemplo um outro caso, também de artigo, uma mulher de 61 anos, aí mostrando dia 1, vidro fosco, dia 4 lá evoluindo com espessamento septal associado, com focos consolidativos em permeio, e aí a ATC sequenciada, mostrando a evolução do paciente, consolidações bem mais marcantes aí no dia 8, dia 10, lá já há algumas opacidades até reticulares também. Esse momento aqui, nós vamos falar mais na frente, mas este momento é o momento de ficar antenado aí com a questão da progressão da doença, com a quantificação de acometimento parenquimatoso e a progressão da doença. Estágio clínico de pico é por volta aí dos 9 a 13 dias,
Obviamente essa nomenclatura diz respeito bem mais aos pacientes que evoluem com maiores repercussões pulmonares, e radiologicamente é aqui onde a agressão ao nosso organismo já cedeu muito campo. E se houver condições do hospedeiro, inicia-se aí um embate para tentar se organizar os achados de consolidação que viemos acompanhando. Por isso é tão importante a classificação de grupo vulnerável, porque é o com menor condição de reação do seu organismo frente ao vírus. E o vírus, com a sua evolução usualmente bem rápida, tende a ganhar muito espaço, tornando a batalha aí bem difícil. Tomograficamente, vamos ter consolidações já mais densas, bem demarcadas, e o aparecimento de opacidades reticulares esparsas, bandas parempatosas. Desse estágio ao seguinte, que é o de absorção, veremos aí as consolidações podendo ser contidas perifericamente, assumindo padrão em organização. Por último, o estágio clínico de absorção. No nosso caso da radiologia, a absorção dos achados. Cuidado que ainda algum vidro fosco aqui e ali pode permanecer, embora o edema intersticial e septal já não está presente. Nesta fase, pacientes mais graves podem evoluir com alterações fibróticas. Bom, por último, por efeito didático, não expus aí nesta sequência, mas alguns achados radiológicos incomuns são relatados em estudos. Cerca de um sexto dos casos podemos ver imagens nodulares com sinal do halo. Mais raramente podemos diferenciar sinal do halo invertido. E um pequeno percentual de casos aí podemos ter também derrame pleural associado. Nós citamos as alterações fibróticas nesse último estágio e justamente a esta se associa o relato aí de deformação tardia bronca no achado lá que eu no artigo lá que eu li, inclusive, chegando aí a um percentual em torno de 19,6%. Bom, o maior foco deste apanhado do que eu li é nesta seção, na gravidade e na tentativa de quantificação do acometimento parencimatoso. Inicialmente, vários artigos referem que extensão ampla de achados com envolvimento inclusive de campos superiores estão associados com maior gravidade. Também zonas de consolidações muito amplas são tidas como de maior gravidade. Extensão a acometimento central também. E neste caminho, lembrar que vidro fosco central extenso usualmente relaciona-se ao chamado pulmão de Sara. Bom, tentativas de quantificação de acometimento pulmonar são feitas em alguns estudos. Tudo é muito novo, sem parâmetros prévios, então temos visto quantificações subjetivas deste comprometimento no chamado olhômetro. Mas vamos ver aí o que há em artigos que possam nos servir. Artigo aí de médicos chineses com radiologistas do Hospital Mount Sinai em Nova York nos mostra a tentativa por eles aí de quantificar o que denominam de score de severidade total. Não há diferença do tipo de acometimento, se vidro fosco ou consolidação, nesse estudo. O que eles fazem é observar isoladamente e pontuar cada um dos 5 lobos pulmonares com base em uma escala de acometimento. Cada um dos lobos é pontuado na escala de 0 a 4, a depender aí de quanto perfaça o acometimento percentual deste. No final, os pontos de todos os 5 lobos são somados e postos aí em uma escala de 0 a 20. O estudo tem amostra pequena, 21 casos, e todos os pacientes são pacientes que ficaram hospitalizados, e então pôde-se observar também a evolução. A evolução desses pacientes do estudo, a pontuação média no primeiro exame ficou em torno aí de 9,9. Uma escala mais elaborada e provavelmente mais trabalhosa, menos reprodutiva em serviço com alto fluxo de exames, é a de Mingley e Yuan,
é relatada num artigo de um estudo aí retrospectivo. Os autores procedem a avaliações em 6 zonas, as mais superiores a partir do nível da carina, as inferiores a partir do nível da veia pulmonar inferior e 2 zonas intermediárias a estas. Estas zonas são observadas e pontuadas a partir do tipo de achado tomográfico, a presença e extensão de consolidação e a presença e extensão de vidro fosco. Consolidação tem pontuação 3, vidro fosco tem pontuação 2, sendo este número multiplicado em cada zona pela escala de acometimento, o valor total lançado numa escala total de pontos que vai de 0 a 72. Nesse estudo, o valor médio no primeiro exame ficou em torno de 12 no grupo sobrevivente e em torno de 30 no grupo de mortalidade. Isso é o exame de admissão, o primeiro exame do paciente. Bom, exemplo de como é feita essa escala, paciente de 63 anos aí do grupo de mortalidade, as imagens aí do artigo, para servir de exemplo. Bom, esse paciente você vai pegando, por exemplo, os cortes superiores e vê primeiro consolidação. Quanto de extensão você acha que tem de consolidação nessas duas zonas? E aí você multiplica o 3 de consolidação pela soma das duas zonas, né? Ou então multiplica em cada lado, né? 9 do lado direito, 9 do lado esquerdo e soma no final. Depois a mesma coisa você faz com o achado de vidro fosco. Você pega vidro fosco, é a numeração 2, e aí você multiplica pela soma da extensão aí dos dois, né? No caso, por exemplo, vidro fosco aqui nesta imagem, nestas zonas superiores, foi considerado menor do que 25% em cada lobo. Daí é só somar. 3 vezes 3 mais 3, né, 6. Então 3 vezes 6, 18. O vidro fosco, 2 vezes 1 mais 1, ou seja, 2 vezes 4, 2 vezes 2, dá 4. Valor total 22 para as zonas superiores. E assim você faz nas zonas intermediárias. O achado de consolidação fez aí em torno de 25 a 50%, né, em cada um dos lobos. Então ele colocou 3 vezes 2 mais 2. Mesma coisa com vidro fosco. Checa a extensão. Lobos, essas zonas intermediárias, deu numeração 20, somatório de 20. Mesma coisa nas zonas inferiores. Soma-se então o valor aí das zonas superiores, 22, com o das zonas intermediárias, 20, com 21, dá 63, põe lá na escala o valor total desse paciente. Esse paciente se encontrava no grupo de mortalidade, numa escala de 0 a 72, recebeu pontuação 63, paciente foi a óbito, paciente gravíssimo. Finalizando, para a quantificação do acometimento pulmonar, temos aí 3 opções referidas, né? A quantificação meio no chamado olhômetro, lançando mão da avaliação axial, cortes coronais, e MIP. Temos também a escala de severidade total aí do Hospital Monte Sinai, juntamente com médicos chineses, pontuando-se cada um dos lobos e o resultado em escala de 0 a 20. E por último, essa escala mostrada aí de Ming Li Yuan, em que se leva em consideração não só a extensão do comprometimento, mas também o tipo de comprometimento, se vidro fosco ou consolidação, numa escala aí mais trabalhada e provavelmente mais trabalhosa, de 0 a 72. Com relação ao teste diagnóstico, quem deve ou não ser testado, a partir do momento em que passa-se a ter transmissão comunitária viral, a Secretaria de Saúde muda a estratégia inicial para a presente estratégia de fase de mitigação. Nesta fase atual, assintomáticos não são testados. Pacientes sintomáticos, porém com síndrome gripal, são orientados a isolamento domiciliar, mas também não são testados. Profissionais de saúde que tenham contato com suspeitos ou contaminados, se sintomáticos, mesmo que com síndrome gripal, devem ser testados. Pacientes sintomáticos que evoluem com síndrome respiratória aguda grave, ou seja, dispneia,
saturação baixa devem ser testados. Esse é o grupo prioritário, daí sai a sigla que nós encontramos nos protocolos do Ministério da Saúde, que é SRAG, né, SRAG, são os pacientes com critérios de hospitalização ou mesmo hospitalizados, que têm febre, mesmo que referida, já que a febre muitas vezes ela vem num padrão oscilatório, ela vem e volta, né? Pacientes com sintomas nasofaríngeos, como tosse, dor de garganta, e evoluindo com sintomas de comprometimento respiratório, clinicamente demonstrando-se dispneia, e hospitalizados com saturação de O2 sérica menor do que 95%. Bom, esse grupo é prioritário, esse grupo deve ser testado. Há uma diferenciação nos protocolos, o grupo dos profissionais de saúde e os com síndrome respiratória aguda, é dito nos protocolos que eles devem ser testados. Este último grupo aí no slide, o grupo vulnerável com síndrome gripal, aparece no protocolo como podem ser testados. Lembrar que a classe do grupo vulnerável, ele inclui aí principalmente idosos acima de 60 anos e algumas comorbidades. Estas são estendidas a qualquer idade, pacientes com diabetes mellitus, hipertensos, pacientes com DPOC, incluindo-se aqui pacientes asmáticos, neoplasias, principalmente neoplasias malignas, miocardiopatia e gestação de risco. Bom, são esses os grupos em que se considera ou não se considera a testagem. Ela é prioritária no caso dos pacientes com critérios de hospitalização, pacientes profissionais de saúde também sintomáticos, mesmo que com síndrome gripal, devem ser testados, e os vulneráveis, já que é um grupo de maior risco, eles podem ser testados.